Ei pessoal, estamos aqui com mais um vídeo e esse vídeo está super interessante e eu decidi mesclar moda, decoração e Feng Shui e encontrei alguns pontos em comum entre eles e eu fiquei pensando também, né, como é que eu posso fazer um vídeo para ajudar as pessoas a decorarem melhor suas casas, a usar o Feng Shui de uma forma mais fácil, né, e aí eu fiquei pensando assim, que na faculdade, né, eu fiz arquitetura e eu fiz design gráfico, então a gente aprende essas técnicas, né, existem esses 6 princípios do design e a gente aplica isso nos nossos projetos. Então, às vezes as pessoas, né, que não são da área, chegam naqueles shoppings de decoração, vem aquelas vitrines lindas das lojas e vem nos blogs também, vem nas revistas, vem nas mostras, aqueles projetos, né, eles chamam muita atenção, eles são harmônicos e, assim, as pessoas falam assim, ah, tá bom, foi um arquiteto que fez, a pessoa ela tem o dom, já nasceu com esse talento e será que é só isso, gente? Eu acho, assim, de fato, né, tem essa questão do talento, eu acho que tem algumas pessoas, né, que já nasceram voltadas, predispostas para aquela profissão, mas não é só isso, né, gente, existem técnicas. Claro que para essas pessoas que já têm esse talento vai ser mais fácil, vai ser mais fluido, mas a gente não pode entregar os pontos e achar que isso é só para essas pessoas, né? Então, existem sim técnicas, formas que a gente pode aprender e aplicar a decoração aí nas nossas casas, nos nossos ambientes. E eu vou mostrar isso para vocês. Uma coisa muito interessante que eu aprendi quando eu comecei a estudar o Feng Shui é que os chineses, gente, eles fazem essa relação entre a casa e o corpo. Olha só que legal, né? Eles pegaram os elementos de uma casa e fizeram uma analogia. Então, por exemplo, a porta da nossa casa, ela é como se fosse a nossa boca. Por quê? A nossa boca é por onde entram os alimentos. Os alimentos é por onde a gente obtém energia para fazer as nossas atividades do dia a dia, né? A gente precisa do alimento, senão a gente não tem energia e a gente morre. E é exatamente pela porta da nossa casa que entra a energia Qi, que é a energia vital, que dá vida a tudo. Às plantas, aos seres vivos, aos animais. Então é isso, as portas é como se fossem a nossa boca. As janelas, elas estão ligadas com os nossos olhos, é a conexão com o mundo, é a nossa visão de futuro. O chão está relacionado com os nossos pés, o caminhar pela vida, né? O chão, os nossos pés é o que dão a nossa estabilidade para o nosso corpo. E o piso da casa também, né? Ele dá aquela estabilidade para o restante. Os pilares e as vigas, para quem não sabe, né? São aqueles elementos. O pilar é aquele elemento vertical que sustenta, e a viga, né? Você tem aqui um pilar e a viga, aquele elemento horizontal. A viga, ela recebe a carga das paredes e da laje, né? E transmite para o pilar. Então, é como se fosse o nosso esqueleto, né? O nosso esqueleto que vai estar ali sustentando também o nosso corpo. As paredes é como se fossem os nossos músculos. As pinturas e os revestimentos, né? É como se fosse a nossa pele. Isso aqui é uma coisa que eu acrescentei, né? Então, se as pinturas, o revestimento são a nossa pele, o que a gente coloca por cima da nossa pele? A gente coloca as nossas roupas, os acessórios. Então, é como se fosse, por exemplo, toda essa parte acessória da nossa casa. Os tapetes, as cortinas, as mantas que a gente joga num sofá, numa cama, os quadros, as almofadas. O telhado, ou a cobertura, ou a laje, como se fosse a nossa cabeça, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma reforma no telhado, ali, na laje, a gente tem que tomar cuidado, porque no Feng Shui é como se a gente estivesse fazendo uma cirurgia na casa, como se a gente estivesse fazendo uma cirurgia numa cabeça. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, fazer alguns rituais antes de fazer essas intervenções na nossa casa. O sistema hidráulico, né, que é por onde passam as tubulações de água, esgoto, mais precisamente aqui as tubulações de água, né, elas têm a ver com a nossa emoção, né, porque o nosso corpo, ele é formado majoritariamente por água, né? Então, quando a gente está muito emotivo, a gente chora, a gente exala água. O sistema elétrico está conectado com as nossas terminações nervosas, então é muito ruim quando a gente está dormindo e tem na parede tem um monte de tomada, passando fio elétrico ali, ou então a pessoa, quando ela vê, tem um móvel que está cheio de tomada exposta, isso vai deixar a pessoa mais nervosa. O layout da casa, né, que são os móveis, tem a ver com os nossos órgãos. O banheiro é o sistema excretor e a cozinha é o sistema digestivo. Olha só que legal. Eu achei incrível essa analogia, eu achei que tem tudo a ver. E também, gente, tem uma frase que não sei se todo mundo conhece, mas que fala que a nossa casa é a nossa segunda pele. Bom, sem mais delongas, falei demais, fiz uma mega introdução aí, mas é pra chegar agora, gente, pra falar dos 6 princípios do design. E quando a gente fala design, isso é aplicado tanto para design de moda, design gráfico, que foi até o curso que eu fiz, né? Eu fiz arquitetura e fiz design gráfico, design de ambientes, design de produto, na arquitetura. Então, são mais princípios, tá? Só que aqui pra deixar mais didático, mais interessante, e que eu achei que são os mais importantes, eu resolvi escolher 6. E eu vou fazer tanto essa comparação, né? Falar como que a gente pode usar esse princípio na decoração, como que isso reflete no Feng Shui, e também vou fazer uma brincadeirinha aqui com a parte de moda, porque eu adoro moda, e acredito que o nosso estilo também, né? Ele tá refletindo tanto o nosso estilo pessoal, das roupas que a gente veste, e também isso reflete na nossa casa, né? Uma vez eu vi uma live de uma decoradora, ela tava ensinando, falando sobre o estilo farmhouse, né? Não sei se todo mundo conhece e tal, mas aquele estilo de casinha de fazenda, mais rústico, e ela falou, gente, o jeito que eu visto a minha casa é o jeito como eu me visto, então eu tava com aquelas roupas assim, tecidos naturais, roupas claras, mais fluidas, leves, e eu achei que, tipo, tinha muito a ver, então, por isso que eu quis fazer essa brincadeira da moda com a decoração.
Então, gente, vamos aqui falar sobre o primeiro princípio, que é o princípio do ritmo. Então, o que a gente quer fazer com esse princípio? Qual que é a ideia? É fazer o olhar daquele usuário, daquele ambiente, caminhar pelo ambiente e não ficar uma coisa assim monótona, sabe? É para chamar atenção, é para saltar os olhos. Então, a gente faz com o ritmo, a gente também usa um outro princípio que é o da repetição. Mas eu não vou falar sobre o da repetição aqui, eu vou falar só sobre o ritmo. Mas aqui, olha, do lado, a gente vê que ele fez o uso da repetição. Mas, olha só como é que ficou uma foto, né? Não tá interessante, tá pobre visualmente. Então, assim, uma pessoa comum, que sem muito conhecimento de design, de arquitetura, sobre esses princípios, colocaria essas floreiras aqui, ó, uma do ladinho da outra, criando essa repetição. Só que uma pessoa que já tem um conhecimento maior, o que ela já faz? Ela usa o princípio do ritmo. Aí vocês estão vendo que eles estão fazendo uma repetição das floreiras, mas aqui, uma hora ela é mais quadradinha, outra hora ela é mais baixa, retangular, depois ela alonga, aí ela fica um pouquinho maior, aí ele vem, repete todo esse conjuntinho aqui de novo. Aqui também ele colocou uma palmeira, aqui ele colocou uma plantinha que parece um clorofito, aqui ele colocou uma com flor, aqui ele repete tudo de novo. Mas vocês viram que criou um ritmo e ficou muito mais interessante? Ficou lindo, né? E eu gostei, quando eu vi essa foto, gente, eu me lembrei muito, né, desse princípio. Porque, gente, aqui a pessoa usou esse princípio do ritmo e ficou muito rico, né? Não é só uma floreira linear, reta aqui, né? Ele criou esse ponto de interesse. E o que isso tem a ver com o Feng Shui? O Feng Shui, gente, é o conceito mais principal, mais básico, é da energia Qi, que é através dessa energia que a gente vai trazer mais vitalidade para os nossos ambientes e, consequentemente, vai nos influenciar, trazendo mais bem-estar para a gente. Então, o Qi, que é essa energia, ela é atraída por pássaros, né, por coisas vivas mesmo, pássaros, vegetação saudável, a luz também atrai o Qi, fontes de água, objetos que se movem ao vento, a música, né, porque a música é vibração, né, tudo isso, gente, a luz, ela vibra, né, numa frequência, a água, ela também tá ali em movimento, então tudo vibra, nada está parado, tudo está em movimento. E no Feng Shui a gente trabalha também, né, com essa questão das vibrações, né, de estar numa frequência alta, significa que você está bem, significa que você está feliz. Então a gente pode atrair o Qi com tudo isso que eu falei, né, dos pássaros, vegetação, luz, fonte de água, mas também a gente pode fazer uso de recursos estéticos para chamar a sua atenção. Então quando a gente cria um ambiente interessante, o Qi vai caminhar aí, vai fluir também. Então a gente está convidando ele para passear ali por todo aquele espaço. E na moda, como que a gente pode usar? A gente pode usar o ritmo. Por exemplo, aqui um exemplo muito comum é das listras. Uma hora a gente está usando a repetição, né? Repetindo a listra, em cima e embaixo. Não sei se vocês separaram também, que eu vim aqui, né, no look aqui do listrado, que eu adoro e também, que eu tinha já pensado nesse exemplo, né? Mas como que o look ficou mais interessante? Se fosse só uma mesma listra, né, não ia chamar tanta atenção. Mas aqui ela usou uma listra mais fininha em cima, uma listra mais grossa embaixo. Então, isso tá trazendo uma informação de moda, né? Deixando o look mais interessante, chamando mais atenção. E o que eu queria dizer também, que quando a gente usa um determinado tipo de roupa, mostra muito da personalidade da pessoa. Mostra que essa pessoa aqui, ela tem conhecimento de moda, que ela é bem-humorada, né? Ela quis brincar ali com a geometria, né? Você vê que ela é uma pessoa, assim, provavelmente uma pessoa mais aberta, né? Se fosse uma pessoa mais fechada, ela não ia conseguir fazer esse mix, assim, de listras, né? Uma em cima, outra embaixo, né? Ela ia ficar sem graça. Não, eu tô chamando muita atenção, não quero, não me sinto bem, né? Mas, então, assim, a nossa roupa também, ela reflete muito, assim, da nossa personalidade, do nosso estilo de vida. Então, vamos para o próximo princípio. O princípio do contraste. Isso é bem interessante, porque quando a gente tem um contraste, naturalmente a gente chama atenção, né? Às vezes a pessoa tá igual eu, tô mais neutra aqui no preto, mas aí você botou um batonzão vermelho, chama atenção, você já deu um contraste. Então você dá uma quebrada naquele ritmo, né? Naquela harmonia. E isso, gente, pode ser interessante quando você tem uma situação, por exemplo, a gente entra e o melhor ambiente, eu vou falar aqui pra vocês, que o melhor ambiente pra se entrar na casa seria pelo hall. A gente tem um hall de entrada e depois a sala de estar, que ali é um lugar de convívio, da área social, área pra gente receber os amigos, passar um tempo com a nossa família. Só que hoje em dia, com os apartamentos cada vez menores, as construtoras estão fazendo um estilo de apartamento que você já entra pela cozinha. Isso não é interessante do ponto de vista do Feng Shui, porque vai fazer com que a pessoa tenha a tendência de engordar, né? Porque é uma mensagem subliminar, você já entra e você vê a cozinha que está muito ligada à questão do alimento, né? De comer. Então, essa pessoa pode vir a ter maior vontade de comer, né? Mais compulsões. Então, não é ideal, né? Então, e também porque, assim, tradicionalmente, gente, entrar pela cozinha era uma coisa, assim, dos empregados, né? Então, é como se você fosse menos merecedora, né? Porque o patrão, assim, dono da casa, né? A pessoa, assim, o dono, o proprietário, por onde que ele entrava? Pela sala, né? Pelo local, um local mais nobre, né? Eu sei que isso mudou muito com o tempo, né? Isso é uma coisa mais tradicional, né? Hoje em dia as moradias mudaram muito, né? A cozinha era o local, né? Dos serviçais, dos funcionários, né? E hoje em dia ela está totalmente integrada, mas isso é uma coisa muito recente. Nosso cérebro ainda está conectado, né? A gente tem essa memória lá de trás. Então o Feng Shui, ele considera que o melhor local de entrada é a sala de estar. Mas não tendo jeito, olha, eu só tenho uma entrada e é pela cozinha, né? Então, como é que eu faço? Então, a gente vai dar uma enganada no cérebro, né? Então, a gente vai fazer o nosso olhar ir para outro local. Então, aqui, o que a gente pode fazer? O uso do princípio do contraste, que é quando a gente tem um ambiente, por exemplo, aqui, a gente fez o uso através das cores.
Então, aqui a gente tem uma cozinha que tá mais monocromática, né? Ela tá branca, ela tá cinza. Só que eu chamo a minha atenção com outro ambiente que tem umas cores mais vivas, né? Um rosa com verde. Então, a gente tá criando um contraste. Um ambiente mais neutro com um ambiente mais colorido. Então, a gente vai fazer o ti, né? E o nosso cérebro também desviar a nossa atenção direto para esse ambiente, né? Outro exemplo também é quando a gente poderia ter, às vezes você tem um tapete preto, escuro, num piso claro, ele vai chamar a sua atenção também. Ou então você entra pela cozinha, mas lá no fundo você já tem um sofá, e aí você tem um sofá mais neutro, e coloca umas almofadas coloridas, ou então um sofá clarinho, umas almofadas, quem não gosta de cor, né? Coloca uma almofada, pode ser um preto, um roxo, né? Porque você vai estar destacando ali, criando esse contraste. E na moda, quando que a gente tem um contraste, né? Gente, o mais comum, gente, na moda eles fazem um monte de referências, tá? Mas o mais comum é quando a gente tem um contraste de cores. Então a gente pode usar as cores complementares, o roxo com o amarelo. Ou então a gente tem um look monocromático e coloca um acessório que chama mais atenção, né? Uma bolsa vermelha, um colar, né, mais chamativo ali, com uma cor mais contrastante, mais gritante, né? Igual eu dei o exemplo também do batom vermelho. Então é isso. O princípio do equilíbrio tem muito a ver com a harmonia, gente. E o Feng Shui que quer é a gente harmonizar os ambientes, né? Ter aquela sensação de bem-estar equilibrada. Então, no Feng Shui a gente fala muito sobre o equilíbrio. O que é o ideal, né? Quando a gente, por exemplo, tem um quarto de casal, o ideal, gente, é a gente ter um ambiente simétrico. O que tiver de um lado vai ter do outro. Então, a gente tem 2 mesinhas de cabeceira, 2 quadros, 2 abajures, 2 flores, né? 2 arranjos de flor. Porque a gente é como se a gente entra no ambiente e tem, por exemplo, só um quadro de um lado, isso ao longo do tempo, né, o nosso cérebro ele vai achar isso um ambiente que não é muito harmônico, que tem alguma coisa fora do lugar, alguma coisa pesando para um lado, né? Principalmente para a pessoa que dorme, por exemplo, nesse lado, né, ela vai sentir um peso maior, né? São mensagens subliminares que a gente não percebe, assim, né? Mas inconscientemente elas vão nos impactando. Então, o certo seria isso aqui, né? O que tem de um lado tem pro outro, né? Principalmente assim, para que a vida do casal ela seja equilibrada, né? Para que um não se sinta mais sobrecarregado do que o outro, né? Que poderia ter também 2 tapetes e tal. E essa situação aqui já não é tão favorável, né? Há ressalvas, tá? Porque tem uma questão assim, um pouco mais complexa, porque aqui a gente tem um equilíbrio assimétrico, né? Na verdade, a gente não tem elementos iguais, né? Aqui a gente tem um quadro e aqui a gente tem uma luminária, mas eles estão, assim, de certa forma, eles estão com certo equilíbrio, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma mesinha de cabeceira e aqui a gente tem uma cômoda. Não são iguais, mas eles estão ali dos dois lados, tá? Isso aqui não é, assim, não é o melhor, mas não tá totalmente errado, tá? Porque, querendo ou não, aqui a gente tem do lado esquerdo um ambiente totalmente simétrico, né? O que tem de um lado tem do outro. Aqui não é totalmente simétrico. A gente tem um certo tipo de equilíbrio, mas a gente chama de equilíbrio assimétrico. Pode. Eu sei que tá muito na moda e tal, e se torna um quarto mais interessante, né? Que aqui fica muito certinho e tal. Pelo Feng Shui, eu não gosto de falar assim, né? Que não pode, porque todo mundo fica falando assim, não, mas nada pode no Feng Shui. Mas assim, vamos evitar, né? Se você puder do outro jeito, é melhor. Se não puder, tá tudo certo, só assim, tenha consciência, né, disso. Que o equilíbrio, que a simetria é sempre mais interessante. Aí eu vou falar sobre a moda, do meu ponto de vista, né? Quando eu vejo um look, assim, que me chama atenção, que eu acho que é bonito, que é harmônico, eu penso assim, a pessoa tá com 2 peças. A de cima é um cropped, então a de baixo, uma saia mais longa, uma saia midi, uma calça, né, pra dar aquele equilíbrio, né? Aqui tá mais pelada, aqui você fica mais coberta. Aqui também, né, na questão dos acessórios, né, ela trouxe essa simetria, né, ela colocou esse bracelete, assim, dos 2 pulsos, né? Então, o nosso cérebro, ele acha assim, nossa, isso é harmônico, isso tem equilíbrio, isso tem simetria. Então, ele, consequentemente, ele tende a achar isso uma situação, assim, mais bonita, né, mais agradável. Agora eu vou falar sobre o princípio da unidade. Quantos que eu já falei, gente? Eu já falei do ritmo, contraste, equilíbrio, unidade. O quarto. Faltando mais 2. Mais 3, né? Quarto, quinto, sexto. O princípio da unidade, gente, hoje em dia, tá muito em alta, né? Com os espaços cada vez menores, né? Os apartamentos, as casas. Até que casa não tanto, mas é mais apartamento. Caiu por terra a questão de ficar compartimentando, né? Cada ambiente. Então, a cozinha tem aqui uma paredinha, aqui tem a sala com outra paredinha. Daqui a pouco não tem nem parede mais entre o banheiro e o resto dos ambientes. Porque tá tudo integrado, tudo integração. Eu tô brincando, banheiro não, né, gente? Acho que a gente não vai chegar nesse ponto, não. Se bem que tem uns banheiros que não tem mais, nos quartos, né? Tudo aberto, assim. Não tem mais parede entre o quarto e o banheiro. Enfim. Bola pra frente, né? Vamos continuar o assunto aqui. Então, a unidade é essa sensação de continuidade, que é tudo o mesmo ambiente. Então, como é que a gente consegue isso? Colocando o mesmo piso em todos os ambientes. Aqui, por exemplo, né? A gente tem a mesma marcenaria, o mesmo acabamento, né? Então, você tá vendo que a cozinha aqui, ela já tem uma bancada que já passa pra sala, que aqui também tem um cantinho alemão que, né? Então, aqui, tudo a mesma coisa, tudo junto e misturado. Aqui a gente tem uma parede de cimento queimado lá no cantinho. Aí aqui pra sala ele também trouxe a mesma parede. Aqui a gente tá usando o mesmo acabamento, a mesma madeira, né? Tanto nesse móvel aqui, olha, que ela sai daqui da cozinha e vem aqui pra sala de TV. Aqui a gente tem uma outra parede também com marcenaria, que tá na mesma marcenaria. Então vocês veem que tá tudo conversando e por isso a gente consegue essa unidade, né? Tem essa sensação de espaço maior, de que tudo é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente tem espaços integrados, é importante a gente fazer, né, o uso desse mesmo estilo de decoração
fazer essa repetição, né, de materiais, para não ficar uma linguagem lá, uma linguagem aqui. Isso vai trazer também, né, sensação de um ambiente mais integrado, mais amplo, né, e vai trazer também bem-estar ao usuário, porque ele vai sentir que aquilo ali tá tudo muito harmônico, conversando, né, então vai dar essa sensação de bem-estar, a pessoa vai querer ficar mais naquele ambiente, né, porque vai fazer também com que a energia flua de forma melhor, né, tá tudo bonito, harmônico, único, né, dando essa unidade, essa única linguagem, então vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Aí, a gente também pode fazer a relação disso nas roupas, né? Quando a gente tem, assim, um look monocromático, né? Imagina, se você tivesse um top ali com uma cor preta e a saia uma outra cor. Não é que fica feio, né? Mas, às vezes, por exemplo, a gente sabe que pra quem é baixinha, isso não é o ideal. Quando a gente usa o mesmo tom, né? Em cima e embaixo, a mesma cor, e a gente cria essa linearidade, né? Uma sensação de continuidade, que não há quebras, não há rupturas. E aqui também, né? Até no sapato. Se eu tivesse colocado no sapato uma outra cor, um preto, um branco, também não ia, né, dar essa linearidade, né? Não ia deixar ela tão longilínea. Enfim. Agora, sobre a harmonia, que é o que a gente quer com Feng Shui, né? É quando a gente tem ausência de conflitos. Quando a gente tem uma composição que tá tudo em equilíbrio, tudo em ordem, né? Tanto as cores, a iluminação, as texturas. E aqui, mais uma vez, né? Se a gente tem um ambiente integrado, então a gente tem mais do que nunca fazer uso dessa harmonia. Como? Repetição, gente, também, das mesmas formas, né? Aqui a gente tem super em alto, né? Uma poltrona curva. Aqui a gente tem um puff também, que tá curvo, conversando, né? Aqui a mesma textura que foi usada, né? O mesmo acabamento que esse veludo que foi usado aqui no puff também tá sendo usado aqui na cama. Aqui a gente tem esse revestimento de mármore, que ele sai lá da cozinha e vem aqui, vira um painel aqui na televisão. A gente tem esse ripadinho aqui, que tá no teto, que tá nas paredes, que tem todas as paredes, então elas estão conversando. Então, mais uma vez, né, essa harmonia ela vai trazer um bem-estar, uma clareza mental, né, vai fazer com que a pessoa se sinta bem, vai querer ficar naquele ambiente. E aqui o oposto, né, do que não deve ser feito é o cenário do Big Brother, que a gente tem várias cores, vários objetos, vários elementos, tudo junto, misturado, uma bagunça. E é isso que eles querem, gente. Eles querem criar uma desordem mental, eles querem que as pessoas fiquem agitadas, que elas briguem. Imagina colocar no Big Brother um espaço zen, o povo fica dormindo, fica todo calmo. Não, eles querem botar fogo no parquinho. Eles querem audiência, eles querem que o povo brigue, fique agitado, não durma. Enfim, é exatamente o oposto que a gente quer, né? Que a gente quer ambientes que nos deixem bem. Felizes, animados, relaxados, né? Animados para desenvolver as atividades do cotidiano, né? Sem esse estresse, sem essa cobrança, sem essa opressão. E a harmonia nas roupas, a gente consegue também, né, com um exemplo, né, ou texturas parecidas, né, conversando ali na blusa, na parte de baixo, nos acessórios, no calçado, ou também com um tom sobre tom, né. Então a gente tem aqui vários tons de azul e fica harmônico, fica bonito, fica elegante, né, fica muito bonito. E agora, gente, vamos para o último, que esse é o último, acho que é. O sexto princípio aqui, que é muito importante, que é sobre proporção. Porque isso, gente, muita gente erra. Muita gente que não contrata um arquiteto, não contrata um profissional, que as pessoas compram os móveis e quando coloca dentro da casa delas, elas falam, nossa, não deu certo, ficou grande, minha casa é pequena, não coube. Ou então vê um monte de coisa e sai entulhando a casa com um monte de adorno e aí peca nesse princípio da proporção, né? Aqui a gente tem um exemplo que é de um apartamento que está com muitos elementos, está com excesso de elementos. Então, esses bloqueios, o que o Qi entende? Que isso gera bloqueios, travas, né? Vai dificultar a passagem do Qi. Imagina, a pessoa que sai daqui, quer ir lá para a varandinha, tem esse tanto de mesinha, city garden aqui que a gente chama, né? E tem tanto objeto, tanto elemento, que isso vai criando bloqueios mentais, né? A pessoa, ela não consegue sair do lugar, ela fica presa, porque tem tanta coisa na casa também, né? Que, além da energia Qi não fluir, né? Porque tem muitos objetos ali, travando a passagem, a pessoa também não abre para o novo, né? Já tem coisas demais entulhadas ali. Então, a gente tem que também ter espaço para a entrada do novo, para as novas oportunidades. Oportunidades de trabalho, aquela promoção, né, na sua carreira, para novos relacionamentos, caso você não esteja com ninguém, né? Para novos amigos, novas viagens. Enfim, a gente tem que se abrir pro novo, pra gente crescer e ter sempre coisas, o melhor, pra sempre esperar, né, pro melhor vir pra nossa vida. Então, pessoas também que têm casas muito grandes, espaços muito grandes, elas vão ter que ter um super investimento aí, gente, vão ter que chuchar móveis ali, porque senão, imagina, você chega numa casa enorme, aí tem uma mesica assim, um sofazinho, sabe, aqueles quadrinhos pequenininhos, gente, não orna, sabe, a gente tem que ter proporção, senão a pessoa que tem uma casa grande demais, com aqueles móveis muito pequenos, que não são robustos, que não tem aquele peso visual, passa a sensação de vazio, de escassez, não é? Fica estranho. Questão também, né, dos quadros, né, imagina uma casa enorme dessa, a pessoa sai colocando um monte de quadrinho, fica uma coisa assim pobre, né, porque a gente tem que ter proporção, né. E aqui também, né, a pessoa também tem um espaço pequeno, olha só, tudo conjugado ali, a cozinha com a sala, e tem muita informação visual, né, então assim, tem a questão que não tá harmônico, né, e tem a questão também que, tipo assim, não tá na proporção, né, porque olha só, esse sofá aqui, que ele é aquele sofá que você se joga, né, mais grandão, né, mas o ideal é que você tenha peças mais esbeltas, mais lineares, né, porque o espaço ali é pequeno. Se você fica colocando um sofá muito grandão, vai dar a sensação de espaço menor ainda. E aqui, como que eu pensei na proporção, falando em moda?
Eu pensei assim, por exemplo, você tá com um look casual, então você pode colocar uma bolsa maior, né? Porque você tá ali no dia a dia, tem que fazer um monte de coisa, coloca agenda, celular, né, uma necessidade de maquiagem, tem um monte de coisa. E aí você tem essa proporção, né? Você tá no look casual, você pode ter uma bolsa maior. Agora pensa você tá numa festa e você tá com uma bolsa grandona dessa. Não, gente, o povo vai falar, gente, coisa estranha, né? Então todo mundo sabe que em festa, assim, um look, né, de fino e tal, você tem que colocar uma bolsinha, uma clutch, que não cabe quase nada. A gente sopra os batons, os trem que não cabe na clutch, a gente joga no bolso do marido, né? Do paletó do marido, mas enfim. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas analogias aí de moda, decoração e Feng Shui. Se vocês quiserem fazer algum comentário ou quiserem me dar dicas de fazer os próximos vídeos, né, de coisas que vocês queiram saber mais sobre Feng Shui ou sobre design, né, eu tô aqui à disposição e vou adorar ler os comentários de vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima, um beijo, tchau, tchau!